Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje iremos continuar com a nossa leitura intensivão de Demon's Crash. Hoje iremos pro capítulo 5, depois da loucura que aconteceu no último capítulo, que é o sumiço da Sano Minagi, que é a nossa loirinha favorita. Agora iremos voltar para a saga dos nossos queridos meninos do Demon's Crash, para conseguir, de certa forma, entender o que está acontecendo com esse mundo. E bom, você que está caindo de paraquedas nesse vídeo, já se inscreva, já comente o que você está achando de Demon's Crash até então. Caso você não tenha visto os últimos vídeos, eu recomendo que você assista aqui nos cards na descrição, você vê esse vídeo, os cards que vão estar aqui em cima, porque você não vai ter contexto. E sem contexto você vai ficar um pouco perdido no que eu vou estar reagindo, no que eu vou estar lendo aqui, então não faz muito sentido você ver esse vídeo aleatoriamente. Então eu recomendo vocês cards verem os capítulos de Demon's Crash que eu li, né? Eu já li 4, agora vamos pro 5. E é isso. Se inscreva no canal, acessam minhas redes sociais aí embaixo, principalmente a minha Twitch, que é onde eu estou gravando essa live pela primeira vez, né? Então, caso você queira acompanhar as gravações ao vivo, já se inscreva na Twitch aí pra não perder quando sair, né? E é isso, pessoal. Vamos lá para o 5º capítulo de Demon's Crash. Vamos. Capítulo 5. Tem certeza que ela não usou a alavanca externa de liberação de emergência? Yuma sentiu profundamente com a pergunta de Sava. Não tem erro. Se bem me lembro, o Onei-san da orientação não disse para não tocá-lo sem permissão porque uma vez usado, não pode ser desfeito sem reiniciar o Caliculus. Oh, ela disse isso, respondeu Konkin. Ele ainda estava com sua parca de nylon rasgada e as calças 3/4 de seu uniforme, mas assim como Yuma, seu clés agora se estendia até o cotovelo esquerdo. O padrão do circuito era de cor laranja brilhante. É bom que ele não tenha trocado de roupa de banho ou crescido chifres como Sava, mas mesmo assim, Yuma não conseguia entender porque ela era a única que se transformava. Mas agora a prioridade era o ainda desaparecido Nagi. Sava, que se inclinou para examinar o interior da cápsula, virou-se e disse: mesmo a alavanca de liberação de emergência não foi usada. Isso só pode significar: este Caliculus não foi aberto por dentro ou por fora até que Yu o abrisse. Não. Isso não é possível, não é? Konkin rebateu enquanto trocava olhares entre Sava e a cápsula. Nagi estava testando, junto com a gente, então com certeza ela deve ter estado aqui, certo? Então, depois que derrotamos o dragão-chefe, algo deve ter acontecido. Ele gaguejou um pouco nesse ponto e contraiu a sobrancelha direita, coçando-a levemente. Este sempre foi o hábito de Konkin sempre que ele pensava o mais forte que podia. Eu acho que Nagi estava falando sobre B alguma coisa, certo? Não Vigas. Não B-san também. Ebsis. A função Brain Signal Interrupt End Scan. É por isso que Nagi não deveria ter sido capaz de se mover como nós fizemos até que o Caliculus fosse desligado, comentou Yuma e Konkin acenou com a cabeça vigorosamente. Sim, é isso que significa cis. Então, depois dessa discussão, o chão da sala do chefe de repente ficou vermelho, então desapareceu e nós caímos em um buraco negro. E antes que eu percebesse, eu estava de volta ao meu Caliculus. Gritei e ninguém apareceu, então usei a alavanca para sair. As memórias de Yuma eram quase as mesmas, mas quando ele estava caindo na escuridão virtual, ele sentiu, como se visse algo no final, mas não conseguia lembrar o que era. Seu cérebro doía naquele ponto como se recusasse a repetir a memória exata, então ele afastou seus pensamentos e respondeu. O mesmo para mim. Eu também puxei a alavanca de liberação de emergência, abri a tampa e escapei para fora. Mas então vi que sua cápsula já estava aberta, enquanto as de Sava e Nagi ainda estavam fechadas. Então eu pensei que os dois ainda estavam lá dentro. Demon's Crash Volume 1. Quando ele disse isso enquanto procurava em suas memórias, ele franziu a sobrancelha com 1 milímetro. Som. O que há de errado, Yu? Yuma se virou para olhar para Sava, que aproximou o rosto como se quisesse espiar a cabeça dele. De perto, ele notou que o cabelo dela, que antes era preto, agora tinha um leve tom roxo. Linhas avermelhadas também corriam por seus olhos, o que pode ter sido o efeito da fusão das lentes oculares de Sava com sua córnea. Yuma subconscientemente levantou a mão direita e tocou o cabelo de sua irmã com a ponta dos dedos, que parecia um pouco diferente de antes. Ele não teve a oportunidade de tocar no cabelo dela nos últimos anos, mas era surpreendentemente fino e macio, dando uma sensação refrescante e fria de metal quando ele passou a ponta dos dedos por ele. Ei, Oi? O que você está fazendo, mano estúpido? Sava, que não estava acostumada com isso depois de tanto tempo, recuou e chutou os tênis de Yuma com suas botas de garra. Então, você se lembrou de alguma coisa? MHM. Assim que saí da cápsula, ouvi alguém gritar. Era você, Konkin. Ei,
Gritar, Conken cruzou os braços e seu rosto instantaneamente anuviou. Ah, de fato. Não fui eu. Eu saí do meu Caliculus um pouco antes de você, Yu. E o quarto parecia totalmente escuro com um cheiro estranho. Quando entrei na passagem abaixo, fiquei tão apavorado que não consegui me mexer. Então, entrei no meu Caliculus e me escondi no chão. Você realmente fala demais, não é? Em resposta aos comentários impiedosos de Sava, Conken contra-argumentou como se fosse uma criança do primeiro ano. Cale-se. Não é desse jeito. Nossa, não era você que tinha medo das masmorras, hein? Só estou dizendo que você deveria ter mais cuidado como líder do grupo. De qualquer forma, acho que também ouvi um grito quando estava me escondendo. Mas quando eu saí do meu esconderijo, Yu já estava lutando contra Vatamaki-san. Aquele grito não era seu, era? Quando lhe perguntaram isso, Yuma traçou sua memória mais uma vez. Eu realmente gritei quando vi o rosto de Vatamaki-san, mas ouvi alguém gritar antes disso. Garoto? Garota? Ele balançou a cabeça com a simples pergunta de Sava. Provavelmente era agudo, mas o som foi abafado pela cápsula. Isso mesmo. Capítulo 5. Demons Crest Volume 1. Realidade de erosão. Ao ver um leve indício de preocupação no rosto de sua irmã enquanto acenava com a cabeça, Yuma prendeu a respiração e falou timidamente. Sava, não me diga. Aquele grito foi de Naji. Quem sabe eu também não faço ideia. Sava momentaneamente exibiu uma explosão de emoção, mas ela rapidamente a reprimiu. Provavelmente não. Se Naji saiu da cápsula, isso significa que ela deve ter usado a alavanca de liberação de emergência. Se não então, ela provavelmente não teria escapado. Então para onde ela foi? Nem Yuma nem Conken expressaram essa pergunta óbvia. Atualmente Alteia era um lugar onde aconteciam situações anormais que despedaçavam o bom senso e os princípios da realidade. Mesmo Naji sendo selado dentro de um Caliculus e depois desaparecendo magicamente deveria ser impossível. Mas mesmo assim, ela ainda deve estar aqui em algum lugar. Sava abriu seus olhos vermelhos brilhantes para a reflexão de Yuma e assentiu profundamente. Isso mesmo, eu também acho. Então, eu vou te ajudar a procurá-la. Naji Mizu pode ser um verdadeiro bebê chorão às vezes. Foi Conken quem a chamou assim. No passado, ele costumava chamá-la de Naji Mizu com Naji dizendo eu não sou um Misu 3, toda vez. Yuma teve a impressão de que de repente ela se tornou firme nos últimos 2 anos, mas para ele e para os outros ela ainda era uma amiga de infância chorona. Se a encontrarmos, direi a ela que você a chamou de Naji Mizu. As palavras de Sava deixaram Conken tenso de pânico enquanto ele murmurava. Não conte, não conte. Yuma deu um tapinha nas costas do Conken em pânico. Temos novos objetivos agora. Para restaurar Vatamaki-san e encontrar Naji. Yuma se virou e deu um soco pela segunda vez. Foi um solavanco muito grande, mas não machucou Conken desta vez. Ele simplesmente sorriu, colocou a mão no ar e abriu a boca. O que há de errado, Conken? Não, eu só pensei em uma coisa. Não poderíamos simplesmente usar nossos QLESTS para enviar cartas ou ligar para ela? Yuma revirou os olhos e a boca. Conken estava totalmente certo. Yuma se perguntou por que ele não pensou nisso a princípio. 3 temperos. Capítulo 5. Demons Crest. Enquanto o Actual Magic estava sendo executado, a área de trabalho virtual tinha o layout da tela do jogo, mas há um ícone de menu do sistema mostrado no canto pelo visto o Luan estava certo. O Actual Magic é o jogo. E o Real Magic é o mundo. Ou os dois devem ser a mesma coisa. Mas eu não sei. Enfim, 2 cabeças. Canto inferior esquerdo para usar as funções básicas do Class. Yuma pressionou ao mesmo tempo que Conken e tocou no ícone do telefone na tela inicial que apareceu. E então, ambos suspiraram com um som de ao mesmo tempo. O aplicativo do telefone mostrou uma marca vermelha que indicava que não havia conexão com a rede. Isso, é claro, significava que eles não podiam entrar em contato com Naji, nenhum de seus colegas de classe, o professor da sala de aula, a escola ou a casa. Vamos vocês dois, vocês sabem que fui o primeiro a tentar esta opção, certo? Como Sava comentou com exasperação em sua voz, os dois assentiram ao mesmo tempo e afastaram suas telas iniciais. Como esperado, a única sorte que temos é se procurarmos por ela por conta própria. Parece que sim. Yuma teve uma conversa sem sentido com Conken, mas ele escreveu encontre um terminal de comunicação com fio e techo em seu bloco de notas mental. Depois de descer da rampa Caliculus para a passagem, Yuma tirou a jaqueta e a entregou a Sava. Embora a pessoa em questão não mostrasse sinais de constrangimento, ele pensou que deveria estar frio para ela, mas ela rapidamente disse ep e o empurrou para trás. Seria inútil dizer qualquer coisa a Sava em um momento como este. Ele vestiu a jaqueta novamente enquanto adicionava outra tarefa à sua memória mental, encontrar roupas que servissem em algum lugar. Depois de outra discussão, os 3 decidiram vasculhar minuciosamente a primeira sala de jogos. O diâmetro da sala circular era de cerca de 30 metros. Isso significava que depois de multiplicar por 3,14 para encontrar o perímetro, o comprimento da passagem delimitada pela parede era de aproximadamente 94 metros. Eles exploraram apenas um quarto disso, mas encontraram outra passagem dentro. Eu gostaria de uma luz útil ou algo assim, Conken reclamou depois de caminhar apenas 5 segundos no sentido anti-horário ao redor do perímetro da passagem. As luzes de emergência no teto eram fracas e o alcance da iluminação era tão estreito que mesmo com o recurso de correção de visão noturna da lente ocular, ele não conseguia ver a escuridão sob as unidades Caliculus alinhadas à esquerda da passagem. Mesmo se alguém, algo, estivesse se escondendo, ele não notaria até que chegasse muito perto.
No entanto, Sava, que caminhava rapidamente na liderança, parecia ser capaz de ver através da escuridão e finalmente parou em frente a uma cápsula que havia sido destruída com bastante violência. Conkin pensou que ela iria examiná-lo, mas em vez disso ela puxou um longo pedaço de aço dos destroços que se estendia para a passagem. A viga provavelmente fazia parte da estrutura que sustentava a cápsula, enquanto ela levantava o bastão de quase 1 metro de comprimento com a mão direita. Conkin aqui. Ela ofereceu a ele. Capítulo 5. Demons cresce. Quando Conkin o recebeu, ele deixou escapar, pesado, mas depois de balançar, ele acrescentou: na verdade não. Yuma também pegou a barra de aço de 50 centímetros que usou quando estava lutando contra Sumika, mas para ser honesto, esse era o limite do que ele poderia manejar livremente. Afinal, Conkin provavelmente teria um valor maior em termos de força muscular quando mudasse de emprego, já que era um guerreiro no mundo. Pensar nisso deixou sua cabeça tonta. Ele ainda não entendia como isso poderia ser o mundo real quando os conceitos de trabalho e classe eram aplicados perfeitamente. Honestamente, isso é mesmo um jogo. Enquanto ele sussurrava em voz baixa, Sava veio até ele e sussurrou de volta em tom sério: é um jogo, mas se você morrer, será o seu fim. Quando morremos, apenas voltamos para a cidade inicial. Mas agora nossos corpos são reais e não apenas avatares. Os ferimentos de Yu não foram completamente curados, não foram? Na verdade, havia uma dor surda no ombro direito e nas costas quando ele se movia muito. Sava levantou um pouco a voz e continuou: Conkin, você também deve ouvir corretamente. No mundo real, Return by Death não é possível, e não há garantia de que a magia de renascimento funcionará. Nossos níveis são muito baixos em primeiro lugar. É por isso que não importa qual seja a situação, sua primeira prioridade deve ser sobreviver. MHM. Enquanto concordava com seu melhor amigo, Yuma sentiu uma estranha dúvida. Apesar de serem gêmeos, Sava era muito mais legal e decisivo do que Yuma. Inevitavelmente, quando os dois jogavam MMORPGs juntos, Sava faria a classe de mágico na retaguarda, enquanto Yuma seria o guerreiro na vanguarda. Portanto, mesmo nessa situação incomum, ele não sentiu desconforto em ser instruído por só sobre isso e aquilo. Mas mesmo assim, ele sentiu que ela estava muito calma. É como se ela soubesse de algo que Yuma e Conkin não sabiam. Tá ligado? Mas a questão é, o Yuma e o Conkin também estão meio calmos, né? Só que a Salva real tá mais tranquila. Sabiam. Não, estou pensando demais. Sava sempre foi sua irmã inteligente e, além disso, uma trabalhadora que odiava perder. Ela estava apenas tentando desesperadamente cumprir o papel de líder aqui, pensando que se ela perdesse a calma, todos cairiam juntos. Nesse caso, Yuma teve que apoiar Sava como um irmão mais velho. Ele precisava usar mais seu cérebro para descobrir o que estava acontecendo em Alteia. E o jogo de teste Real Magic. Conkin, por favor, me empreste esse bastão também. Demons cresce. Conkin fez um beicinho quando Yuma pegou a arma com a mão esquerda enquanto ainda segurava sua própria barra de aço com a direita. No entanto, o beicinho não era porque ele tinha que emprestar a arma, mas pelo fato de Yuma chamá-la de bastão. Eu chamei essa coisa de Durandal, então de agora em diante, vocês, irmãos Ashiara, deveriam chamá-la assim também. Yuma respondeu a essas palavras com um sim, ao receber o bastão de aço que lhe foi oferecido. Como esperado, era quase 2 vezes mais pesado que a barra de aço em sua mão esquerda. Se ele não ficasse sobre os 2 pés, seria doloroso segurar os 2 bastões. Enquanto carregava a carga em suas mãos, ele olhou para o canto superior esquerdo e acenou com a cabeça. Então é assim. É assim que é? Existe um ícone indicando equipamento com excesso de peso abaixo da barra HP, MP. GHHH, sério. O ícone desapareceu quando ele devolveu o bastão modificado conhecido como Durandal para Conkin, que olhou para ele com os 2 olhos bem abertos. Yuma agarrou seu bastão com firmeza e assentiu. Este lugar, possivelmente todo o interior de Alteia foi corroído, por assim dizer, pelo sistema de jogo Actual Magic. As leis físicas e as habilidades humanas no mundo real foram estendidas ou distorcidas pelo sistema. É por isso que eles podem usar magia e empunhar aço pesado. Mas o princípio básico permanece o mesmo. Este é o mundo real. Então Yuma e os outros eram seres humanos de carne e osso. Se algum deles se esquecesse disso, teria um rude despertar. Eu entendi agora, Sava. A irmã de Yuma assentiu com um leve sorriso para suas palavras, que omitiam os pensamentos por trás delas. Bem, então vamos continuar a busca. Eu finalmente encontrei um também. Encontrou o quê? Uma cápsula que está fechada. Ao responder, ela apontou para uma direção onde havia de fato um caliculus com a tampa fechada e a moldura intacta. Eles se aproximaram com um pouco de cautela e subiram a rampa. A alavanca de liberação de emergência desta ainda está intacta, disse Conkin enquanto olhava sob a cápsula. Devemos abrir? Vá em frente e tente. Conkin agarrou a alavanca e puxou-a após a instrução de Sava. Capítulo 5. Demons Crest Vol. A tampa se abriu com um baque e Yuma a levantou. Como esperado, assim como a cápsula de Nagi estava vazia. Talvez todas as outras cápsulas fechadas estejam vazias assim. Quando Yuma disse isso, Conkin se levantou e olhou ao redor do espaço mal iluminado. Como ele se lembrava, a primeira sala de jogos tinha 48 unidades caliculus ao longo do corredor externo e 32 ao longo do corredor interno, totalizando 80. Cerca de 30% dessas cápsulas permaneceram fechadas. Entre os 80 jogadores de teste nesta sala de jogos, 41 deles são alunos da classe 6-1. Assim, se aplicasse a proporção, cerca de 12 alunos desapareciam como fumaça dentro das cápsulas fechadas. Mas há aqueles que tiveram as tampas das cápsulas abertas e deveriam ter conseguido sair como nós. Onde foram todos? Sava respondeu à pergunta de Conkin como tal. A coisa racional a fazer seria voltar ao saguão do primeiro andar. Se puder voltar, ela acrescentou em voz baixa, mas parece que Conkin não ouviu isso. Entendo, deve haver uma saída nesta sala também.
Enquanto ele murmurava, ele virou a cabeça para o lado sul da sala de jogos, exatamente o oposto da direção que os três estavam olhando. Deveria haver uma porta que levava ao hall do elevador na parede ali, mas eles não podiam vê-la porque estava bloqueada pelas unidades Caliculus elevadas no corredor interno. Diga, não temos que ir ao saguão também? Tenho certeza que Ebissen e Deutsch devem ter reunido os caras da classe 1 agora. Ao ouvir esse apelido, Yuma lembrou-se de seu professor Ebizawa Yukari, que liderava o grupo classe 1, tanto Ebissen quanto o vice-diretor Aragishi Ebizawa Sensei. Mineji, que obteve o apelido de Deutsch por uma origem desconhecida, não participou do teste e, em vez disso, estava esperando que os alunos voltassem para a esquina do café no saguão do primeiro andar. Claro, deve ter havido outros adultos além de Ebissen e Deutsch que não estavam dentro de um Caliculus. Funcionários das instalações, balconistas, engenheiros e guardas de segurança deveriam ter chegado a pouco menos de 100. O que aconteceu com todos eles? Talvez o problema fosse não ao redor deles. Talvez o único lugar onde essas anomalias estivessem acontecendo fosse a primeira sala de jogos. Se passássemos pela porta sul e pegássemos o elevador até o saguão, talvez estivéssemos em um mundo pacífico, sem mágica ou monstros, onde tudo aconteceria sem problemas. Será? Yuma cerrou os dentes e descartou os pensamentos que passaram por sua mente como esperanças infundadas. Capítulos. Demons cresce. Vatamaki Sumika, o centro das atenções de todos os meninos da turma, se transformou em um monstro que quase matou Yuma e Konkin. Ela agora estava selada dentro de um cartão no bolso de Yuma. Sano Minaji, seu amigo de infância desde antes que ele pudesse se lembrar, havia desaparecido de seu Caliculus. Agora ele nem sabe para onde ela foi. Seu gêmeo Sava tinha chifres e asas. Em uma situação como essa, não havia como eles retornarem às suas vidas diárias. Vamos para o saguão, mas precisamos fazer mais algumas investigações nesta primeira sala de jogos antes disso. Podemos encontrar algumas pistas aqui que nos ajudarão a descobrir o que está acontecendo. Como Yuma fez esta declaração firme, Konkin acenou com a cabeça seriamente com um ó, mas Sava deu uma pequena risada ao invés. O que é? Nada. Yuma deu um leve golpe de cotovelo no lado de sua irmã, que ela imediatamente rebateu. Essa foi uma troca de rotina que os gêmeos repetiram por anos. Depois que Konkin encolheu os ombros em alívio, ele também foi atingido com um golpe de cotovelo, então eles desceram para a passagem. Os três continuaram sua investigação, mas quase todas as unidades Caliculus na área externa estavam intactas com a tampa aberta, fechadas e intactas, mas vazias por dentro ou severamente destruídas. Eles queriam examinar mais as cápsulas destruídas, mas não podiam se aproximar, pois até as escadas que levavam às rampas haviam desabado. Depois de percorrer 3/4 do caminho ao longo do corredor externo, uma grande porta automática apareceu na parede frontal direita e uma escada para o corredor interno apareceu à esquerda. A porta automática de vidro fosco preto foi empurrada para fora como se um carro tivesse passado por ela, e até mesmo as luzes no saguão do elevador foram apagadas. Oi, oi, o que diabos poderia ter batido tão forte? Enquanto Konkin murmurava enquanto se aproximava da porta automática, Sava rapidamente puxou a bainha de sua parca de nylon. Que você é? Konkin Yu ali. Com uma voz aguda, Sava apontou para o chão em frente à porta automática quebrada e arrombada. Enquanto forçavam os olhos, notaram algo grande rolando. Não era um pedaço de Caliculus. Tinha uma forma irregular e um tamanho igual ao do corpo de Yuma. Meu Deus. Ao inalar o ar com força, notou o forte cheiro metálico que outrora havia esquecido. Uma sensação de entorpecimento percorreu sua cabeça pelas costas, e os arrepios que sentiu em seus braços aumentaram violentamente. Ele não queria chegar perto, mas não podia deixar de investigar. Demons. Agarrando-se firmemente em sua barra de aço, ele lentamente se moveu para frente, mantendo um olho em seus arredores. Quando ele estava prestes a pedir luz, Sava ficou ao lado dele e sussurrou uma pequena palavra. Fogo flama. Uma pequena chama laranja se acendeu na ponta dos dedos de sua mão direita, iluminando os arredores. Sava recitou a palavra do elemento para a magia de fogo, mas não as palavras de forma que deveriam seguir. Yuma finalmente percebeu as intenções de sua irmã. Entendo. Então se você parar apenas na palavra elemento, você pode usá-la como uma luz. Você pode usá-lo assim para sempre? De jeito nenhum, se você não entoar as palavras da forma nos próximos 10 segundos, isso contará como atrapalhar o canto e seu MP diminuirá. Então eu vou ter que me apressar e ver por mim mesmo. Yuma suportou seu medo e acelerou o passo. Ele teve um palpite antes, mas uma vez que ficou claro que a protuberância negra iluminada pela luz laranja era o corpo de um humano, uma criança em particular, as articulações de suas pernas se recusavam a se mover. Sava rapidamente agarrou a mão esquerda de Yuma quando ele estava prestes a cair. A mão de sua irmã estava gelada, mas a sensação de contato pele a pele fez com que a consciência de Yuma entrasse em pânico mais uma vez. Sava também deve estar com medo agora. Mesmo que fossem gêmeos, não havia como o irmão mais velho continuar contando com a irmã mais nova. Meu mal, ele murmurou baixinho e caminhou os últimos 2 metros. 10 segundos se passaram e a chama na ponta dos dedos de Sava desapareceu com um som lamentável. Desta vez, Yuma estendeu a mão esquerda e cantou a palavra elemento para a magia de luz. Luz lumina. Uma luz branca emanou de seus dedos, iluminando a área abaixo de seus pés. Ele viu um menino da mesma idade deitado de bruços. O menino usava uma jaqueta azul clara e calças azul tinta de 3/4 de comprimento. Em outras palavras, provavelmente era alguém da classe 6-1.
Yuma soube naquele instante que o menino não estava mais vivo. Sua perna esquerda dobrou para fora como se torcida por uma força tremendamente violenta, Nossa. e o osso da perna quebrada estava saindo da pele. Ai. Seu braço direito estava faltando na manga de sua jaqueta, onde uma grande quantidade de sangue transbordou, formando uma poça preta avermelhada sob o cadáver. Esta foi provavelmente a fonte do cheiro metálico. De repente, Konkin, que estava ao lado de Yuma, soltou uma voz estranha de sua garganta. Ele correu para o outro lado da passagem e vomitou violentamente. Era compreensível. Apenas alguns segundos atrás, Yuma também sentiu como se seu estômago estivesse prestes a virar do avesso. No entanto, ele suportou o máximo que pôde com lágrimas nos olhos. Capítulos. Demons Crest. Depois de afastar a náusea por alguns segundos, ele se agachou atrás do cadáver e colocou no chão a barra de aço que segurava na mão direita. Desculpe, disse ele enquanto tentava virar o cadáver de costas com a mão direita. Era macio, morno e pesado. Era muito mais pesado do que ele poderia imaginar. Pensando bem, o peso médio de um menino do 6º ano era de cerca de 40 kg. Se ele perdia um braço, não era fácil virar tanto peso com apenas uma mão. Com uma queda profunda de seus quadris e um bater de pés, Yuma virou o garoto usando toda a força muscular que obteve do sistema. Ele tentou ver o rosto do menino, mas a primeira coisa que chamou sua atenção foi o peito. Sua gravata, camisa e entranhas foram todas arrancadas, deixando para trás um enorme buraco no centro do peito exposto. Yuma percebeu intuitivamente que o menino não tinha coração. Ele foi comido. Assim que Sava murmurou em voz baixa, 10 segundos se passaram novamente, então a luz na mão esquerda de Yuma desapareceu. Sua barra de MP diminuiu ligeiramente, mas se o mesmo sistema do Actual Magic se aplicar aqui, o Yuma de nível 7 deve recuperar naturalmente 1 ou 2 pontos no devido tempo. Por outro lado, Sava tirou uma flecha de fogo em Vatamaki Sumika, então usou o feitiço Gota de Cura em Yuma e Konkin imediatamente depois, então seu MP ainda não poderia ter se recuperado totalmente. Yuma rapidamente cantou a palavra do elemento para acender a luz novamente. Nesse momento, iluminou-se o rosto do cadáver que jazia de costas. Yuma foi atingido por uma sensação de vômito ainda pior do que antes e cobriu a boca com a mão direita. Não poderia ser apenas porque era um rosto que ele conhecia, mas sim porque aquele rosto estava esculpido com uma expressão de horror que ele nunca tinha visto antes em sua vida. Seus olhos estavam arregalados e sua boca aberta, deixando apenas uma língua ensanguentada. Era como se ele morresse enquanto gritava. Aquele grito. De alguma forma, conseguindo evitar vomitar, Yuma disse com uma voz rouca. O grito que Konkin e eu ouvimos antes era provavelmente dele, Miura gritando. Miura Yukiza, presença número 37. Ele tinha um caráter brilhante e engraçado, e embora fosse visto como um aborrecimento para as garotas, ele não sabia disso e constantemente fazia piadas ou piadas apenas para fazer seu grupo próximo de amigos rir. Imediatamente após acordar, Yuma não sabia dizer se o grito era de um menino ou uma menina, mas agora ele percebeu que a voz aguda se sobrepunha perfeitamente à risada de Miura sem nenhuma discrepância. Capítulos. Demons. Logo após acordar, Yuma ouviu um grito que acabou sendo de Miura enquanto estava dentro de seu Caliculus, então imediatamente abriu a tampa e saiu. Então, quando ele desceu para a passagem, ele encontrou um monstro conhecido como Vatamaki Sumika. O que significa, talvez? Isso é Veloci. Yuma silenciosamente acenou com a cabeça enquanto Konkin, que voltou de vomitar, questionou com uma voz rouca. Assim como o vice-diretor Doit, Miura também tinha o apelido Veloci de origem desconhecida. Embora o próprio Yuma não tivesse muito contato com Miura, Konkin deve ter jogado frequentemente contra ele em minijogos Class. 10 segundos se passaram novamente e a luz mágica se apagou. No entanto, Yuma não conseguia mais olhar para aquele rosto horrível, então ele pegou sua barra de aço, deu um passo para trás, então se virou para olhar para Konkin. Talvez foi Vatamaki-san quem o matou? Isso foi o que Yuma pensou alguns segundos atrás. Não era improvável, pelo contrário, era a única conclusão possível. O momento e a direção da A aparição de Sumika naquela época pareciam ser consistentes com a situação agora. Além disso, o braço direito de Miura foi arrancado da base. A monstruosa Vatamaki Sumika balançou um braço humano que carregava como uma clava e nocauteou Yuma e Konkin. Esse braço era provavelmente, como se tivesse uma percepção repentina, Yuma tirou o cartão de monstro de Sumika do bolso. Dentro do Actual Magic, tocar no cartão abriu a janela de status do familiar, que lhe permitiu ver suas estatísticas. Como Yuma podia ver sua barra de HP, MP, ele deveria ser capaz de chamar pela janela também. Enquanto ele batia no cartão com o polegar rígido, um retângulo azul apareceu com um leve efeito sonoro. Ele aproximou o rosto e leu as informações listadas em letras minúsculas. Vatamaki Sumika Demônio da Noite LV, 17 HP, 75, 279 MP, 38, 40 Lealdade, 64. Habilidades. Item Força Física SP, 31 Item Esgrima SP, 24 Item Percepção Não Visual SP, 48. Capítulo 5. Demons Cre... Item Resistência à Dor SP, 42 Item Resistência à Escuridão SP, 67 Item Resistência ao Frio SP, 43. Que resistência à escuridão tá lá em cima? Que ela virou um demônio, é isso? Equipamento. Item Jaqueta Curta Def Física, 4 Def Mágica, 3 Item Camisa de Manga Comprida Def Física, 2 Def Mágica, 0 Item Saia Plissada Def Física, 3 Def Mágica, 0 Item Sapatos de Couro Def Física, 2 Def Mágica, 1 Item Braço Direito ATK Físico de Miura Yukiza, 18 ATK Mágico, 3. Não é o braço da Sano! Sano Minajin continua viva, pô! Vamos! 3.
Assim que Yuma viu o nome do item escrito no final da terceira coluna, ele sentiu sua terceira e provavelmente maior sensação de vômito e engasgou silenciosamente. Sava imediatamente acariciou as costas de Yuma para impedi-lo de vomitar no cadáver de Miura, mas a recaída do ácido estomacal queimou sua garganta. Ele desejou fortemente a água naquele momento. Konkin, que também estava olhando para o status de Sumika ao lado de Yuma, conseguiu recuperar a compostura após repetidas respirações pesadas e murmurou em voz baixa. O braço de Veloci como um item de equipamento. Veloci nem é um personagem de jogo. Não, a segunda parte não era verdade. Miura, eu, Konkin e Sava somos todos personagens forçados a jogar Real Magic, pois corroeu nosso mundo real. Yuma pensou isso no canto da cabeça, mas não disse em voz alta e acenou com a cabeça silenciosamente. Diga, Yu, não podemos devolver o braço de Veloci. Era natural que Konkin pensasse assim, sendo um bom amigo de Miura. Em vez de ser deixado morto no meio da passagem, ele deveria ser colocado em algum lugar fora de vista com o braço direito colocado onde deveria estar. Como um colega de classe, Yuma entendeu a linha de pensamento de Konkin. Mas, para fazer isso, precisaríamos liberar Watamaki-san de seu cartão. Yuma sussurrou para Konkin, que então silenciosamente abriu a boca e rapidamente a fechou. Ele olhou para o rosto de seu melhor amigo que estava cheio de emoção. Watamaki-san deve ser meu familiar agora, e seu valor de lealdade não é tão baixo quanto eu pensei que seria, então ela não vai atacar se eu deixá-la sair. Eu acho. Mas nesta situação, não posso dizer que seja absolutamente certo. Como ela recuperou muito HP enquanto estava dentro do cartão, se ela atacar, terei que danificá-la novamente e capturá-la. Não, foi mal, finja que não ouviu isso. Konkin balançou a cabeça e olhou para o cadáver no chão. Mas pelo menos, devemos colocá-lo para descansar em algum lugar. Capítulo Demons. Que tal um Caliculus vazio? Como Sava sugeriu isso, Yuma e Konkin se entreolharam e assentiram ao mesmo tempo. Então, abrirei uma cápsula próxima e vocês dois trarão Miura-kun. Enquanto ela falava com uma voz calma, Sava dirigiu-se para a cápsula fechada mais próxima. Yuma colocou sua barra de aço no chão mais uma vez e foi até os pés de Miura, segurando firmemente a perna esquerda quebrada e a perna direita intacta com ambas as mãos. Konkin também se moveu para a cabeça, colocou Durandal no chão e ergueu o braço esquerdo nas costas. Yuma e Konkin respiraram fundo e cuidadosamente levantaram Miura. Imediatamente um ícone de excesso de peso apareceu no canto superior esquerdo do campo de visão. Com a carga totalizando 20 kg por pessoa, o Yuma anterior não seria capaz de suportá-la. Mesmo com sua força aumentada graças à mudança de emprego, ele teria caído de joelhos se não tivesse cuidado. Você deveria tentar seriamente escalar montanhas como o irmão mais velho, Konkin murmurou enquanto recuava cuidadosamente. Uma pessoa que está acordada pode ser carregada com suas próprias forças, mas se estiver dormindo, ou mesmo morta, pode ser bastante pesada e difícil de carregar. Eu mesmo achei essa história muito difícil de acreditar, pois pensei que o peso de uma pessoa realmente não mudaria com base em seu estado. Yuma entendeu o que seu melhor amigo estava tentando dizer. Ele às vezes carregava os colegas nas costas enquanto brincava no pátio da escola ou durante as aulas de educação física. Claro que seus corpos não eram leves, mas não era impossível dar um único passo. No entanto, com o corpo de Miura faltando um braço e sangrando, de alguma forma ficou tão pesado que nem mesmo duas pessoas poderiam carregá-lo, e seus tênis começaram a afundar no solo. Mesmo assim, Yuma e Konkin conseguiram atravessar a passagem, mas as escadas eram a parte difícil. Embora houvesse apenas 7 degraus, ambos estavam sem fôlego quando levantaram Miura na rampa. Com toda a força, eles gentilmente o deitaram no Caliculus vazio que Sava abriu para eles pressionando a alavanca de liberação de emergência. Não são apenas 7 degraus, Kawahara. São fucking 7 degraus para 2 crianças. Enquanto Yuma e Konkin respiravam aia pesadamente, Sava colocou a parte superior do corpo de Miura dentro da cápsula e fechou a boca e as pálpebras bem abertas. Normalmente no anime eles eram fechados com um simples golpe, mas ela tinha que usar as duas mãos para segurá-los por vários segundos. Depois que os três fizeram uma oração em silêncio, eles desceram as escadas e voltaram para a frente da porta automática. Enquanto ele pegava as duas barras de aço e entregava a mais longa para Konkin, Yuma se virou para olhar para a primeira sala de jogos. Ele havia terminado de examinar todas as 48 unidades Caliculus na área externa, mas as 32 na área interna permanecem intocadas. Com base nos resultados até agora, ele não achava que as próprias unidades Caliculus dariam a eles novas informações, mas poderiam encontrar algo mais. Por exemplo, os cadáveres de outros colegas de classe. Que maravilha, né? Que incrível. Como se pensasse a mesma coisa, Konkin abriu a boca desanimado. Talvez a passagem superior também possa. Mas essas palavras foram interrompidas por uma voz aguda de Sava. SHH. Com o dedo indicador nos lábios dele, ela apontou para o hall do elevador com a mão esquerda. Acabei de ouvir algo. Yuma também ouviu e franziu as sobrancelhas em resposta. Um baque surdo e pesado e uma voz infantil estridente não, um grito. Estava longe, mas ele podia ver de onde vinha. Não foi para cima, mas para baixo. Ele percebeu intuitivamente que alguém estava sendo atacado no saguão do primeiro andar. Eu tenho que ir. Yuma gritou com a voz abafada e foi direto para o elevador. Sava imediatamente o parou agarrando a bainha de sua jaqueta. Espere, Yu. Konkin também. Antes que os dois pudessem se virar para dizer algo, Sava falou rapidamente. Tudo bem se você quiser ajudar, mas se encontrar outro monstro como Sumika-chan, não. Terá tempo para pensar no que fazer a seguir, mesmo que seja alguém da nossa classe não. Hesite se eles atacarem você e revidar. A única magia de recuperação que posso cura com o tempo uso é Alien Drop, mas a taxa de Hot é super lenta, então não é eficaz para curar grandes quantidades de dano. Suas palavras pararam por aí, mas Yuma entendeu o que ela queria dizer. Fuja imediatamente.
Ele balançou sua hesitação e assentiu fortemente. Entendido, vamos lá. Sava assentiu silenciosamente desta vez. Depois que ela e Yuma trocaram olhares com Conkin também, eles passaram por cima dos destroços das portas automáticas derrubadas e saíram para o corredor do elevador. Havia 3 grandes portas de elevador na parede direita, mas as luzes indicadoras não estavam visíveis. Eles correram e pressionaram repetidamente o botão para baixo, mas não houve resposta. Talvez todos tenham descido as escadas. A voz calma de Sava os fez olhar para a direita, onde viram uma porta corta-fogo com uma marca de escada entreaberta. Além disso, havia várias manchas pretas no chão e nas paredes. Possivelmente manchas de sangue. Eu vou primeiro, Conkin declarou e se aproximou da porta, segurando sua Durandal em ambas as mãos. Depois de olhar em volta por um momento, ele acenou para Yuma e Sava. Capítulo 5. Demon's Crest Volume 1. Realidade de... A escada além da porta de incêndio estava ainda mais escura, mas a luz de emergência embutida na parede brilhava fracamente, então não havia necessidade de usar magia. Eles podiam ver escadas descendo à direita do patamar e escadas subindo à esquerda. Yuma se perguntou por um momento o que estava acontecendo no andar de cima, mas por enquanto, ele teve que correr para o saguão no primeiro andar, onde ouviu os gritos. Com Conkin na liderança, eles rapidamente desceram as escadas cheias de pegadas manchadas de sangue e saíram para o hall do elevador no primeiro andar pela porta ainda aberta. No momento em que o saguão à sua direita entrou em sua visão, Yuma soltou um suspiro de surpresa com a visão inesperada. O que é aquilo? Estava escuro. Mas isso não podia ser verdade. Ao contrário da sala de jogos sem janelas, o saguão do primeiro andar do Alteia deveria ter paredes de vidro. Na verdade, quando Yuma entrou em Alteia às 11 horas junto com seus colegas alunos da classe 6, o vidro sudeste permitiu que a luz do sol de maio brilhasse, iluminando intensamente o saguão escuro. A hora atual exibida no canto inferior direito de seu campo de visão era 15h20. É muito cedo para o sol se pôr nesta época do ano. No entanto, além das enormes paredes de vidro que cercavam o saguão, estava escuro como meia-noite. Não era apenas no nível da noite, estava completamente escuro. Alteia estava localizada no centro da cidade de Nozomi, onde residem 140 mil pessoas. Mesmo no meio da noite, deve-se conseguir ver as luzes das ruas adjacentes e dos prédios comerciais. Mas o fato de que nenhuma luz existe é bastante estranho. Ouvindo a criança gritar novamente, Yuma voltou aos seus sentidos e clareza. Agora, em vez de olhar pela janela, ele deveria estar pensando em seu colega de classe, que deve estar em algum lugar no saguão. O saguão principal, que ocupava o lado sul do primeiro andar, era como um bom cushion meio cortado. 4 separados por 2 paredes. Havia uma bilheteria em frente à entrada mais ao sul, com a área comercial à direita e a esquina do café à esquerda. Não havia funcionários dentro do balcão. Não. Muitos objetos estavam caídos no chão do saguão, mal iluminados pelas luzes de emergência. O número era inferior a 10, mas provavelmente todos eram adultos mortos. Os gritos e os sons metálicos mais uma vez reiniciaram a consciência de Yuma quando ela estava prestes a congelar. Um bankushin seria um bolo fatiado, né? Então é tipo, o primeiro andar como se fosse um bolo cortado em 4 pedaços. 4 Um bolo fatiado. Capítulo 5. Demon's Crest. Ali, gritou e forçou-se a mover os pés. Atravessaram o saguão cheio de cadáveres esfarrapados, passaram pela bilheteria e seguiram para a área comercial. O novo som foi ouvido com uma mistura de choque, barulho e vários gritos. Um grunhido grosso, feroz e bestial. A entrada da área comercial, localizada atrás de uma divisória em estrutura de treliça, foi bloqueada por uma persiana de grade feita de tubos metálicos. Alguém, ou melhor, algo estava tentando romper a veneziana com um grande impacto. Essa foi a causa dos sons que ouviram, junto com a voz rosnante. Os 3 rapidamente se esconderam atrás da parede divisória e olharam para aquela coisa. Era enorme. Provavelmente tinha mais de 2,5 metros de altura, muito mais alto que Conkin, que tinha 165 cm de altura. Bastante absurdo para um aluno do ensino fundamental. Também era bastante largo e toda vez que se movia a carne envolta em sua pele cinza tremia. Seus membros eram curtos, mas extraordinariamente grossos, e a cabeça era desumana em todos os sentidos. A cabeça, que se projetava alto do pescoço e coberta por dobras de pele flácida, parecia um chapéu de 3 pontas feito de carne. Fora de seus 2,5 metros de altura, a cabeça chegava a 50 centímetros. A parte que correspondia ao rosto não tinha olhos nem nariz, mas sim uma boca horizontal semelhante a uma rachadura perto da base do corpo, da qual grandes quantidades de saliva eram esguichadas após um rugido feroz. O que é aquilo? Yuma não conseguiu responder à voz rouca de Conkin. Cara, que bicho feio, meu amigo. Meu amigo. Bicho feio. Demon's Crest Volume 1. Realidade de erosão. Vatamaki Sumika, que já havia atacado os dois, ainda era uma figura humana, apesar de não ter olhos e nariz. No entanto, a criatura que batia repetidamente no obturador era muito desumana, com o equilíbrio de seus membros, a textura de sua pele e, mais importante, sua cabeça em forma de pirâmide. Foi a transformação de um jogador real Magic como Vatamaki Sumika? Ou talvez, um monstro real que apareceu dentro de Alteia no mundo real?
Gritos ainda podiam ser ouvidos dentro da persiana, que havia sido barricada com grades de segurança. Aparentemente havia várias crianças lá dentro apoiando a barricada. Mas enquanto Yuma e companhia observavam, os canos de metal das persianas da grade estavam sendo lentamente esmagados e a barricada estava sendo empurrada. Não parecia que seria capaz de aguentar por muito mais tempo. Nós temos que fazer alguma coisa. Sava respondeu ao murmúrio inconsciente de Yuma com uma voz aguda. Aquela cabeça triangular provavelmente tem alto HP e defesa física. Vocês dois não podem bater com suas barras de aço. Mas eu não posso simplesmente deixá-los sozinhos. Deve haver pessoas da classe 1 em... Eu entendo. Vou ter que me defender com magia, mas meu MP só se recuperou pela metade, Sava falou impaciente. No em você poderia se recuperar tomando poções de MP, mas obviamente não existia tal coisa no mundo real. A velocidade de recuperação natural do MP dependia da composição da classe e da habilidade, mas em níveis baixos, era tão lenta a ponto de não ser confiável. Yuma também pode usar magia, mas além da magia do elemento escuro exclusiva para Monster Tamers conhecida como Grasping Hand, ele só pode usar magia rudimentar de uso geral. Assim, ele não aprendeu uma única magia ofensiva para si mesmo, Conken sendo um guerreiro especializado em ataques físicos. Yuma apertou a boca quando estava prestes a perguntar à sua irmã o que fazer. O rosto de Sava estava extremamente rígido e havia gotas de suor escorrendo de sua testa. Embora Sava estivesse conduzindo Yuma e Conken por essa situação perigosa, ela mesma estava bastante assustada. Seus colegas de classe foram massacrados ou transformados em monstros. Sua melhor amiga Nagi estava desaparecida. E ela havia crescido chifres e asas em seu próprio corpo. Yuma não podia continuar contando com sua irmã enquanto ela tentava se controlar em tal situação. Pense por você mesmo, sobre a melhor forma de derrotar aquele monstro. Assim como Sava disse, o corpo grande com a cabeça triangular era protegido por uma pele cinza de aparência dura e gordura espessa, então bater nele com uma barra de aço não seria eficaz. A maneira usual de lidar com tais monstros seria através da magia, mas essa era uma opção impossível quando o MP de Sava estava esgotado e ela era a única entre os três que podia usar magia ofensiva. Se este fosse o mundo do jogo, eles teriam que recuar, preparar seus equipamentos e encher seu MP. No entanto, na aldeia do mundo real, não havia lojas de armas vendendo. Capítulo Demons espadas e lanças nem lojas de ferramentas vendendo poções. Eles teriam que se contentar com o que tem neste lugar. Neste lugar, de repente, uma revelação ocorreu em Yuma. Mesmo que este lugar fosse corroído pelo sistema de jogo, ainda era o mundo real. Nesse caso, deve haver algo aqui que o mundo do jogo não possui. Sim, certamente deve haver algo em uma instalação tão grande. Sava Conken. Você pode pegar aquele cara do saguão em 2, não, 1 minuto? Sava acenou com a cabeça em 2 segundos e Conken em 3 segundos. Milímetro não se move tão rápido. Mas o que você pretende fazer? Perguntou Sava, mas não deu tempo de explicar a estratégia do zero. De qualquer forma, por favor, Conken também, se você acha que se tornou muito perigoso, suba as escadas para o segundo andar. As palavras de Yuma foram interrompidas por um som metálico alto que quase parou seu coração. As persianas da grade caíram dos suportes no teto, incapazes de resistir ao choque. Repetido. Agora, a única parede que protegia os alunos na área comercial era uma barricada construída às pressas. Por mais que fosse pressionado por dentro, as crianças não seriam capazes de resistir à força de 1 ou 2 golpes. Eu cuidarei do alvo. Conken, ataque pelo lado. Assim que ela gritou isso, Sava pegou a chave inteligente de um carro de uma das vítimas que havia caído nas proximidades. Ela então jogou o objeto de forma oval. Ela sempre foi melhor em pegar bola do que Yuma, então a chave voou em linha reta e atingiu o lado da cabeça do gigante. Ele estava prestes a correr para a barricada, mas então gemeu Gobur, e virou seu rosto sem rosto para os três. Por aqui, seu monstro. Assim que Conken gritou isso, Guba Gubal, o gigante soltou um grito alto de raiva ou alegria e saiu da barricada. Ele abaixou a parte superior do corpo e empurrou a cabeça pontiaguda enquanto pisava no chão várias vezes. Yuvá, enquanto Sava o empurrava com a mão esquerda, Yuma se virou sem esperar que o gigante avançasse e saltou do chão. Simultaneamente, um rugido feroz foi ouvido enquanto a terra tremia atrás deles. Vocês dois façam o seu melhor. Yuma disse silenciosamente enquanto corria para o balcão. Ele saltou sobre o balcão preto e entrou. Capítulo Demons cresce. Depois de correr cerca de 10 metros pela passagem em arco dentro do balcão, ele pôde ver o que estava mirando na parede à direita. Uma porta prateada com uma placa que dizia somente pessoal autorizado. Claro que haveria uma fechadura eletrônica, mas nesta situação, quando o fornecimento de energia principal para todo o edifício foi cortado. Abrir. Yuma gritou em voz baixa e empurrou a alavanca com a mão esquerda. Ele se moveu sem hesitação e a porta se abriu alguns centímetros. 8 segundos se passaram até agora. Ele queria pular, mas parou por um momento para procurar sinais de vida lá dentro. Ele não ouviu nem cheirou nada. Ao abrir a porta novamente, ouviu um barulho tremendo no saguão atrás dele. Sobreposto a ele estava Sava gritando. Por aqui, cabeça dura. Aqueles dois vão ficar bem. Assim como Sava e Conken acreditaram em mim, eu devo acreditar neles também. Com essa determinação em seu coração, Yuma atravessou a porta. O quintal estava quase escuro desde que as luzes de emergência foram apagadas. Ele relutantemente cantou a palavra elemento para magia de luz, a fim de usar a luz limitada de 10 segundos em sua mão esquerda. Ele agarrou a barra de aço com a mão direita com força e correu. Primeira porta na parede direita. A placa de identificação dizia sala de escritório não. Ao lado fica a sala de descanso não. Terceira porta. Enfermaria. Aqui. A luz mágica desapareceu assim que a porta foi aberta, mas felizmente a sala estava fracamente iluminada pela luz de emergência laranja.
A enfermaria desocupada era muito maior do que o esperado. Havia 3 camas com cortinas no lado esquerdo do quarto. Do lado direito havia uma mesa de exame, uma carroça e um armário branco nos fundos. Sem hesitar, Yuma atravessou a sala e abriu a porta de vidro do armário. O objeto que procurava estava na última prateleira. Ele moveu a barra de aço da mão direita para a esquerda, agarrou a alça de um recipiente de plástico branco e puxou para fora. A etiqueta dizia 5 litros. Não havia garantia de que isso fosse suficiente, mas o minuto de tempo que ele havia prometido a Sava e Conkin já estava na metade. Se não bastasse, ele não teve escolha a não ser usar seu as na manga. Ao decidir isso, pendurou o recipiente de plástico no pescoço e saltou da enfermaria. É o jeito, vai ter que Assim incendiar que Yuma ele. correu pela passagem escura, abriu a porta de metal e voltou ao balcão. O gigante cinza estava à sua frente, correndo em grande velocidade enquanto balançava para a esquerda e para a direita. Capítulo Demons Crest Volume. A figura esguia de Sava estava no caminho do gigante enquanto ele avançava, abaixando a parte superior do corpo e projetando a cabeça triangular. Ela esperou que o gigante batesse na parede e usasse o tempo para rolar para a direita. Com um som aterrorizante de Zugaan, a cabeça do gigante perfurou a parede que separava o saguão e o hall do elevador. Ele penetrou profundamente no painel externo de plástico e no concreto atrás dele, parou de se mover por cerca de um segundo. Depois pressionou as mãos contra a parede e puxou a cabeça. Um grande buraco de 30 centímetros de diâmetro foi deixado para trás na parede. Uma cabeçada como essa, não importa o quão bem defendida, seria demais para o corpo de um aluno do ensino fundamental aguentar. Sava rapidamente se levantou e correu para o centro do saguão. O gigante pisoteou, virou-se e mais uma vez se lançou para frente. Sava olhou para Yuma, que acabara de voltar do quintal, e gritou enquanto batia palmas. Ei, Ogre-san, aqui. Gafu. O gigante rugiu e abaixou a cabeça. Depois de chutar o chão várias vezes com seus pés de elefante, começou a correr furiosamente. Sava, que era o alvo, recuou pouco a pouco com passos leves. Sua perna pegou o braço de um cadáver caído no chão. Ah! Ela soltou um pequeno grito e caiu de bunda. O arrojado gigante abaixou a ponta de sua brilhante cabeça negra até o chão. Yuma rapidamente saltou sobre o balcão para perseguir o gigante, mas não conseguiu se aproximar. Sava tentou se levantar, mas a manga tricotada do cadáver parecia estar presa nas garras de sua bota. Não, Sava, fuja. Se apresse. Fugir. Pressa. Yuma orou desesperadamente em sua mente, mas a distância entre Sava e o gigante era inferior a 5 metros. Sua visão se estreitou e seus membros ficaram dormentes. Neste tempo prolongado, apenas o grito de não ficava repetindo em sua cabeça. Naquele momento, ora alha, uma figura sombria correu do lado do gigante enquanto gritava. Era Conkin. Ele balançou Durandal com ambas as mãos e bateu na cabeça do triângulo pouco antes de perfurar Sava. O metálico Gakien, o som rugiu e faíscas voaram. Apesar de seu nome esplêndido, a mera barra de aço foi repelida sem hesitação, e Conkin também foi nocauteado após entrar em contato com o ombro direito do gigante. Capítulo Demons Crest. No entanto, seu ataque desesperado não foi em vão. A ponta da cabeça do gigante, que foi abaixada até o limite, tocou o chão, arrancou alguns ladrilhos e painéis da base e ficou presa na laje de concreto abaixo, 30 centímetros atrás do Sava caído. O gigante ficou de cabeça para baixo, saltou na frente de Sava e caiu de costas. A vibração semelhante a um terremoto quase derrubou Yuma, mas ele correu o mais rápido que pôde. Esta foi provavelmente sua primeira e última chance. Ele não podia deixar que os esforços de Sava e Conkin fossem desperdiçados. Nunca. Yuma passou correndo pelos outros dois para a esquerda e empurrou o recipiente de plástico branco na boca do gigante, que parecia ter 20 centímetros de largura, com toda a sua força. Bubuó. O gigante gritou em voz baixa, então mordeu o recipiente de plástico com uma força inacreditável e fez um amassado nele. Yuma puxou Sava com a mão direita e recuou para o Conkin caído. Com um rápido olhar, ele concluiu que não havia ferimentos no corpo de sua irmã e... Aparentemente, Conkin também não estava ferido. Ambos ganharam exatamente o minuto que prometeram, então dali em diante, Yuma teria que fazer sua parte. O gigante cinza empurrou o chão com seus braços curtos e se levantou, pisando forte novamente. Se este fosse o mundo do jogo e eles tivessem meios de ataque suficientes, a lentidão desse turno poderia ser classificada como uma fraqueza, mas agora eles só poderiam assistir em silêncio. Não tem como chegar. Demorou 2 segundos para o gigante se virar, com o recipiente de plástico enterrado até a metade da boca. A julgar pelo som de aperto que fez, o recipiente deve quebrar em breve. Yu, o que é isso? Enquanto Sava perguntava com uma voz rouca, Yuma sussurrou: 5 litros de etanol desinfetante. Quando ele fez isso, os olhos vermelhos dela se arregalaram e depois se estreitaram rapidamente. Entendo. É um substituto para a magia. Mas então como você vai acendê-lo? Com essa pergunta repentina, seu coração disparou. O etanol é apenas uma substância inflamável, e é claro que você precisa de uma faísca para acender o fogo, mas Yuma não tem isqueiro. O mesmo para Sava e Conkin. Bater em outros metais com a barra de aço em sua mão esquerda pode produzir uma faísca. Porém, mesmo que estendesse a mão, não conseguiria alcançar a boca do gigante de 2 metros de altura. Sem mencionar que não havia como apenas sentar e assistir. Ao lado do endurecido Yuma, Sava soltou um pequeno suspiro e murmurou: Demons Crest. Você não pensou nisso. Talvez se eu correr por 1 minuto, eu poderia ter MP suficiente para disparar uma flecha de fogo. Quando Sava disse isso, cenas de várias dezenas de segundos atrás piscaram na mente de Yuma. Ele conseguiu organizar seus pensamentos e sussurrou: Não, vou tentar antes disso. Se não funcionar, vou pedir para você usar magia. Tente. Depois de olhar para o perplexo Sava e o ainda desmoronado Conkin, Yuma transferiu sua barra de aço de sua mão esquerda para a direita. Nesse momento, o gigante mastigou a lata plástica de etanol e a quebrou. Um líquido claro começou a transbordar, metade entrando na boca do gigante e a outra metade vazando. Bugou! O gigante se contorceu de dor e o etanol que espirrou caiu em sua cabeça.
Lá. Yuma balançou a mão direita e jogou a barra de aço na cabeça do gigante com força total. A barra de aço girou e colidiu perto da ponta da cabeça do triângulo, uma área escura como ferro enferrujado, e espalhou faíscas brancas exatamente como quando foi atingida por Conkin antes. Foi uma faísca muito pequena, mas suficiente para inflamar o etanol vaporizado. Bó, a parte superior do corpo do gigante explodiu em chamas naquele instante. A chama azulada iluminou o saguão escuro, como quando uma lamparina a álcool era acesa durante um experimento científico. O gigante balançou os braços com um rugido selvagem, mas as chamas não se extinguiram. Uma barra azul flutuava acima da cabeça do gigante. Sua barra de HP. Na parte inferior, o nome Conead Bruiser e a fogo ícone de debuff foram exibidos. Aparentemente, a barra não aparecerá a menos que você ataque a criatura ou sofra dano. Uma pegou a barra de aço que caiu e saltou alguns passos para trás. A parte superior do corpo do gigante foi engolfada pelas chamas, e ele expeliu uma lufada de fogo de sua boca também, possivelmente do etanol dentro de seu corpo. No entanto, a queda na barra foi mais lenta do que o esperado. Não é que o dano de fogo seja baixo, mas como disse Sava, sua quantidade de HP era absurdamente alta. Mesmo com sua flecha de fogo, seriam necessários vários golpes para derrubá-la. No entanto, ao contrário das chamas mágicas que se apagam em segundos, 5 litros de etanol não queimam tão facilmente. Em pouco tempo, as várias partes cinzentas de sua pele estavam carbonizadas. Yuma cobriu o nariz com a mão esquerda enquanto um cheiro terrivelmente desagradável pairava no ar. Quando sua pele carbonizada se desprendeu, uma chama preto-avermelhada irrompeu por baixo, ao contrário da cor azulada do etanol. Talvez até a gordura que o gigante armazenou estivesse começando a queimar. Capítulo 5. Demon's Crest Volume 1. Realidade de erosão. Bugo, Bujoo. O gigante se contorceu violentamente enquanto soltava um grito aterrorizante. Assim que seu corpo começou a queimar, a diminuição de sua barra de HP também acelerou, caindo rapidamente para menos da metade e passando de azul para amarelo. Enquanto isso, Conkin gemeu, ainda deitado no chão. Esse cara, mesmo sendo monstro, ele parece real, quase como outra criatura. Saba respondeu em voz baixa. Na verdade, eles não são apenas objetos 3D, mas, talvez apenas enquanto eles estiverem vivos. O que você quer dizer com? A pergunta de Yuma foi abafada pelo rugido do gigante Conead Bruiser. Enquanto ele caía para frente, o HP do Bruiser caiu abaixo de 20% e ficou vermelho. A pele da parte superior do corpo foi quase completamente queimada e as chamas de queima de gordura atingiram uma altura de 3 a 4 metros no ar. Só então, Yuma começou a se preocupar que os materiais de construção no saguão também pegassem fogo. Um estranho alarme, King Kong, ressoou e jatos de água de alta pressão do teto apontaram para o gigante em chamas com extrema precisão. Um detector de incêndio deve ter reagido às chamas crescentes e ativado os aspersores de água semelhantes a canhões. Assim como Yuma foi endurecido pela situação inesperada, uma nuvem de fumaça branca obstruiu sua visão. Lá dentro, o fogo rapidamente se extinguiu. A barra de HP do Bruiser, ainda claramente visível mesmo na fumaça, estava um pouco acima de 10%. O que deveríamos fazer? Se sobrar tanto, podemos eliminá-lo apenas com ataques físicos? Ou devo ir buscar etanol novo e queimá-lo novamente após o spray de água? A hesitação de Yuma durou apenas 2 ou 3 segundos. No entanto, provou ser fatal. Bugou. Com aquele rugido raivoso, uma mão enorme saiu de dentro da fumaça branca e agarrou o torso de Yuma. Yu, Oni-chan, Conkin e Saba gritaram ao fundo. Yuma esticou seu corpo até o limite e estendeu a mão na direção deles. No entanto, as pontas dos dedos cortaram o ar a apenas alguns centímetros de distância. Yuma foi levantado no ar com uma força tão grande que todo o sangue em seu corpo voltou. Gabaa. Capítulo 5. Demon's Crest Volume 1. Realidade de erosão. Antes que alguém pudesse ver, o Bruiser se levantou e segurou Yuma como um troféu enquanto soltava um rugido. O fogo já estava extinto, mas os sprinklers ainda estavam ativos, e o fluxo de água de alta pressão estava atingindo diretamente a cabeça e os ombros de Yuma. Vá! Ele intencionalmente soltou um grito, mas o perigo não estava acima de sua cabeça, mas sim a seus pés. Gubá! O Bruiser carbonizado abriu a boca na base de sua cabeça triangular. A princípio tinha menos de 20 centímetros, mas a cada som gorgolejante que fazia, a boca se expandia e rapidamente se tornava 3 vezes mais larga. Sem chance. No momento em que Yuma estremeceu, a mão do gigante soltou. A boca sem fundo em forma de poço engoliu a metade inferior de Yuma enquanto ele caía. As fileiras de dentes irregulares, cada um do tamanho do punho de uma criança, fechavam-se como uma máquina de cortar. Um som metálico de Gaki saiu, e os dentes do gigante pararam pouco antes do corpo de Yuma ser dilacerado. Quase como se fosse um reflexo espinhal, Yuma prendeu a barra de aço em sua mão direita entre os dentes superiores e inferiores do gigante. Gaawa! O rugido vingativo do Bruiser vibrou diretamente contra o corpo de Yuma. Faíscas voavam intermitentemente dos lugares onde a barra de aço tocava as fileiras de dentes. Então Yuma viu algo inacreditável. A barra de aço de 6 milímetros de espessura e 5 centímetros de largura foi dobrada em uma forma torta. Yu, saia daí! Mesmo antes de ouvir o grito de Conkin, Yuma colocou as duas mãos nas mandíbulas superior e inferior do Bruiser e tentou desesperadamente puxar a parte inferior do corpo. No entanto, suas pernas foram pegas pela carne contorcida e ele não conseguiu escapar facilmente. Mesmo enquanto Yuma estava lutando, a barra de aço continuou a rachar e dobrar. Em pouco tempo, a ponta das fileiras de dentes tocou seu estômago e costas. KH! Enquanto suportava o medo que revirava seu estômago, Yuma tentou abrir a boca do gigante com as mãos. Mas não importa quanta força ele colocasse, as fileiras de dentes, como a de uma máquina de corte, continuavam empurrando e dobrando a barra de aço e cavando centímetro por centímetro no corpo de Yuma. Yu, Oni-chan, não desista. As vozes de Conkin e Saba foram seguidas pelos sons de golpes surdos. Os dois estavam atacando as pernas do Bruiser. No entanto, não parecia se importar e continuou mordendo o aço tolamente. Capítulo
Demons cresce. Finalmente, uma dor incômoda percorreu o estômago de Yuma. O espaço entre os dentes superiores e inferiores era de pouco menos de 15 centímetros. Em 10 segundos, os dentes do gigante perfurariam sua pele e em 20 segundos seu corpo estaria partido ao meio. No mundo virtual, tal morte apenas faria com que o avatar se desintegrasse em partículas de luz e fosse imediatamente revivido no ponto inicial. No entanto, este era o mundo real e Yuma morreria com seus órgãos internos espalhados por todo lugar, para nunca mais voltar à vida. Assim como os adultos deitados no saguão. Assim como Miura Yukiiza, que também estava morto na primeira sala de jogos. Vá. Ai. Incapaz de suportar esse medo, Yuma soltou um grito. No canto superior de sua visão, sua barra de HP começou a diminuir. Seus músculos abdominais e das costas foram esmagados e seus órgãos internos estavam começando a rachar. H. O som da barra de aço estalando se sobrepôs a uma voz que Yuma não acreditava ser sua. Queda de energia. Será que o protagonista morreu? Meu amigo, que capítulo foi esse? Desespero. E totalmente o contrário do capítulo 3, né? Que é um desespero de boss battle que, tipo, é um boss battle rápido. Que foi uma luta difícil que provavelmente Yuma morreu, né? Será que Yuma vai ser um Eren 2? Vai morrer no 5º episódio? Caraca. Punk, pesado. Esse capítulo em si, tudo dele foi pesado. Tem jeito. É isso. Esse foi o capítulo 5 do Demon's Crash. Pesadaço. Comentei o que vocês acharam do capítulo. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!